sucesso era certo, mas o sonho de levar para a cidade grande a poesia do sertão pedia uma nova mudança. 2 anos depois de sair da saudosa Coromandel, Goiá deixa a pacata Goiânia com seus 50 mil moradores e vem gravar o seu primeiro disco na capital paulista. Naquela época, São Paulo já tinha 2 milhões de habitantes. Foram longos 10 anos sem voltar à cidade natal. Queria voltar coroado. A movimentada São Paulo da década de 50 foi o cenário ideal. Apesar da distância, Goiás jamais se esqueceu de Coromandel. Em letras emocionadas, chorava a grande saudade de sua terra, de sua gente. Aqui compôs o hino da música sertaneja. Estava se transformando em que a juventude dizia chega de saudade, né? Com aquela música clássica do Vinícius de Moraes e Tom Jobim, que o João Gilberto gravou, inaugurando a bossa nova para a música urbana, deixando a seresta um pouco, não de lado, mas falando, olha, tem uma certa transformação. No interior existia um movimento que estava começando, na mesma época que os compositores do interior sentindo aquela força e aquela angústia da saudade, porque eles saíam do interior e iam morar na capital, identificando o grande êxodo rural do Brasil. Naquele momento, naquela época, a tradução poética e musical, quem foi capaz de colocar foi o Goiá, porque ele pegou aquela saudade que eles falavam, chega de saudade, falou, traz a saudade para mim, e começou a trabalhar em cima disso. E onde estão meus estimados companheiros? Se foram, ou então a mesma, né? De que me adianta viver na cidade? Não é possível estimar quantas vezes Saudade de Minha Terra foi regravada. A música foi cantada no mundo inteiro, em vários ritmos. De que me adianta viver na cidade, se a felicidade não me acompanhar? Foi bem aqui no coração de São Paulo que o compositor mineiro se consagrou. Mais que escrever bem e relembrar em versos a vida e a saudade do povo do interior, Goiá mudou o discurso da música sertaneja. Ele veio e mudou a linguagem da música sertaneja. Porque quem mudou a linguagem da música sertaneja foi o Goiá. Por exemplo, antes a gente falar as duplas que cantavam, eles falavam vancê, não era? Vancê. O português era muito ruim, era muito pobre, né? E o Goiá veio e mudou isso aí. Ele mudou essa linguagem. Para compor, bastavam um guardanapo e uma caixa de fósforo, como contam os amigos. E assim como o grande boêmio que era, muitas melodias surgiram e se perderam nas mesas do Bar dos Artistas. O cruzamento da Avenida São João com a Ipiranga era o ponto de encontro. Quisera de novo ganhar seu carinho em nosso... É tão generoso que a maioria das músicas, acho que 90%, 95% tem parceria, né? E muita parceria dessas músicas foi um presente. Meu pai dava parceria, assim, a ponto de conhecer uma pessoa, daqui a 5 minutos ele se encantava com a pessoa e tinha uma inspiração, escrevia alguma coisa e oferecia uma parceria para essa pessoa. Isso tem muita gente que ganhou parceria dessa forma. E até hoje ainda sinto aquele perfume pairando no ar que faz reviver a feliz mocidade. A generosidade era tanta que até hoje não é possível estimar o tamanho da obra de Goiá. Fala-se em mais de 800 músicas. Apesar do sucesso, ele não fez fortuna. No fim da década de 60, já casado e com 3 filhos, Goiá tomou a decisão mais dramática. Reconheceu que a música não seria suficiente para sustentar a família. Abandonou a vida de artista e foi trabalhar como gerente no Banco de Crédito Nacional. Assim, discretamente, o poeta viveu por quase 3 anos. Quando ele estava dentro de casa, quando ele não estava viajando,
Apesar de também ter o pouco contato, que eu ficava mais lá fora brincando, mas ele sempre foi muito piadista, engraçado. Ele gostava muito de ver televisão, ele tinha os momentos dele compor, a gente tinha que ficar brincando, né, meio que em silêncio, ou não estar muito por perto, né? E então a vida da gente era assim, ele por perto, era aqueles momentos que a gente conversava um pouquinho, ele falava a respeito, não tinha nada a ver com música, ele nunca falava nada de música. Os que estavam por perto puderam abusar da agradável companhia. Goiá foi padrinho de casamento de seu Tião e dona Dina. Tião, não é só essa mesa aqui não, você tem um outro presente também que guarda com muito carinho do Goiá, né? Eu tenho um violão, né? O violão do Goiá, que ele compôs muitas músicas, tocou muito desse violão. Esse é o violão do Goiá, de certeza, pode ter certeza que... Em que situação que o senhor ganhou esse violão? Então, quando o Goiá me deu esse violão, na época eu tinha uma Brasília e o Goiá falou, Tião, vou te dar um violão. Aí o Goiá foi lá e me pôs dentro do carro. Eu falei, não quero violão. Eu não quero seu violão. Ele falou, Tião, se eu pudesse, te dava um carro, não te dava um violão. Então a importância desse violão é um carro. E precisa ser um carro bom. A família dele ainda respira música. O filho Wilger herdou a veia musical. A voz baixa e suave jamais se cansa das incontáveis homenagens ao pai e eterno ídolo. De cedro, desfolhado já sem vida, sinal amargo de uma rósea esperança. Ô monjolinho, quero ouvir suas batidas a embalar a minha alma de criança.